essa ação por parte da oposição pedindo a suspensão do porte de armas nas eleições deste ano. Tema polêmico para a gente discutir aqui com o nosso time. Temos Paulo Figueiredo já, Vini? Coloca o Paulinho aí na tela. Tudo bem, Ursão? Bom dia para você. Temos o nosso Guga Noblar, Zoe Martínez já preparada com o nosso Guguinha, certo? Hoje ela mostrou o nosso Guguinha no início do programa. Mas eu quero perguntar para você, Paulinho, eu vou começar por você. Porque esse é um tema extremamente polêmico. Pela fala do Randolph Rodrigues, ele praticamente quer meio que falar o que o Bolsonaro tem que fazer aí. O meu ponto é o seguinte, eu já vi muita gente um pouco receosa dizendo que está com medo de sair para votar nesse ano por conta desse acirramento político. Como é que a gente resolve essa história? É por meio justamente da suspensão do porte de armas? Seu mic, Paulinho, por favor, seu microfone. Vê se não está off aí, o áudio. Não estamos ouvindo, Paulinho. Vamos arrumar o mic do Paulinho, em seguida você fala. Vai lá, Guga, eu quero saber o seguinte, o que resolve esse receio de algumas pessoas de irem votar nesse ano? Olha, me parece bastante razoável que no dia da eleição, no dia em que haverá um evento onde o país estará dividido, polarizado, de uma maneira, às vezes, até violenta, me parece muito razoável que a gente impõe algum tipo de limite no porte de arma, pelo menos nesse dia. Já que o Brasil, por meio de tantas portarias, afrouxou tanto as regras de porte, de compra, enfim, de armas aqui no país, pelo menos que no dia da eleição a gente possa trazer alguma tranquilidade aos eleitores que estão indo ali votar, que estão indo ali participar de um dia que é para ser um dia de festa, um dia da democracia, jamais um dia que possa terminar em tragédia, em violência. A gente sabe que está muito acirrado os ânimos. E acabou de acontecer, inclusive, uma tragédia que teve, pelo menos como motivação inicial, a polarização política. O fato de um ser um bolsonarista e o outro ser um petista. Então a gente sabe que isso vai persistir, vai continuar. O clima está violento, o ambiente tóxico já foi instaurado. A gente precisa, óbvio, criar um meio de, pelo menos, restringir o porte nesse dia, para que, enfim, possa trazer algum nível de tranquilidade para os eleitores. A gente sabe que não vai trazer a tranquilidade total, mas algum nível. Imagina, no dia da votação, alguém poder levar a arma até o local onde ele vai votar, né? Até o local das urnas. Até os mesários estão se sentindo ameaçados esse ano. Então, é como você permitir num dia de Brasil e Argentina, um jogo clássico, uma final de um campeonato, os torcedores irem até o estádio portando armas. É claro que é razoável, eu acho muito razoável que uma medida dessa, enfim, se concretize. Eu espero que a gente possa sair no dia das eleições sabendo que, pelo menos por regra, por via, né, pela via da regra, as pessoas estarão desarmadas, a não ser, claro, os agentes de segurança pública. Ô Zoe, o que o PT está querendo com isso? Politizar, Paulo Matias, mais uma vez. E o Randolph também, né? Não cansa aí de passar vergonha, de ao invés de trabalhar, que foi para isso que ele foi eleito, ficar sempre tentando cutucar de alguma forma o governo e implementar aí as ideias, né, que eles têm, principalmente do desarmamento. Esse incidente, esse infeliz incidente que aconteceu em Foz do Iguaçu, incentiva, né, esse discurso deles de anti-armas. Agora, a pergunta que eu queria deixar aqui é, será que os criminosos também vão ficar sem as armas? Ou isso vale só para o cidadão de bem? E o Adélio ele tinha porte de arma? Porque todo mundo sabe muito bem, está cansado de saber, que não são as armas que matam, são as pessoas que matam. E quando você está afim de matar alguém, você mata com qualquer coisa. Será que eles vão proibir também de facas? Né? Você não tem como saber se a pessoa leva uma faca com ela.
Quem quer matar, arranja um jeito. Pega qualquer coisa, pega um vidro, uma garrafa, quebra, corta a outra pessoa. Então, eles sabem muito bem disso, essa medida deles, não, sem pé em cabeça, com certeza não vai para frente, não vai ser adotada para a eleição, mas eles precisam fazer o palanque político deles, eles precisam defender aí as bandeiras que eles sempre defendem, que é o desarmamento da população, e arranjaram a forma perfeita, que é com esse assunto, né, que eles estão tentando colocar um caso que foi uma exceção como uma regra e tentar falar para as pessoas, olha, as armas, elas causam violência, né? Vão ter muitas mortes, vai ser uma eleição muito violenta, sendo que, gente, foi um caso isolado. Uma pessoa que cometeu uma loucura dessa foi lá e tem que aguardar as investigações, mas tudo indica que foi por causa de política. Uma pessoa, eles estão tentando colocar como se todos os eleitores do Brasil fossem igual essa pessoa que pega uma arma e é capaz de matar outra pelo simples fato de não concordar com a outra pessoa. Então, é mais uma vez um palanque político deles, como todas as pautas deles e todas essas birras que eles fazem para a imprensa, e PLs e CPIs, eles sabem que nunca vai dar em nada, não vai dar em nada, mas é o papel deles de fazer barulho e tentar de alguma forma sempre atrapalhar não só o governo, mas também os cidadãos de bem. Muito bem, Paulinho, agora sim, áudio reestabelecido, por favor. Eu queria entender um pouco da tua visão a respeito disso e como é que a gente consegue fazer com que essas pessoas que estão receosas em sair esse ano para votar, independente em quem seja, vão lá e participem. Paulo, a primeira coisa que as pessoas precisam perceber, e é muito importante, é sair dessa distorção de realidade que é causada pela cobertura da imprensa. Esse é um fenômeno, em inglês chama Mass Formation Psychosis. Eu acho que em português é psicose de formação de massa. É um fenômeno psicológico relevante, porque, veja bem, eu sou carioca, eu sou do Rio. O Rio é uma cidade bastante violenta, quase todas as cidades do Brasil são bastante violentas. A chance de você ser vítima de qualquer outro crime não relacionado à política é gigantesca, ordens de magnitude maior do que você ser vítima de qualquer crime relacionado à política. Então o sujeito cruza a linha vermelha ali, a linha amarela, a região que a gente chama no Rio de faixa de Gaza, e ele está preocupado na hora de votar se ele vai ser atacado por um bolsonarista ou por um petista. É isso mesmo. Por quê? Porque há a distorção da realidade que a imprensa está causando nos últimos dias. Eu avisei isso aqui no Morning, porque a gente percebe quando a coisa vai ser feita, que é para dar a impressão de que existe um clima de guerra civil e de insegurança no Brasil. Não existe. Não existe. Eu volto a dizer, não há clima no Brasil de guerra civil, não há clima, não há agressão generalizada das pessoas. Os fatos que a gente vê são isolados, colocados, explodidos fora de proporção para a imprensa, para avançar a pauta política deles. E qual é a pauta política deles? Olha, vocês estão vendo aí. Tem alguma novidade na esquerda querer desarmar as pessoas? Tem alguma novidade? Os caras tentaram desarmaram o Brasil prometendo que trariam paz desarmando as pessoas no Brasil. Desarmaram nos anos 90. Causaram a maior explosão de violência que o Brasil, não necessariamente, talvez ligadas às armas, mas em seguida, coincidentemente ou não, veio a maior explosão de violência da história do Brasil. Entra o governo Bolsonaro, as armas, há uma flexibilização na compra, principalmente de arma, mais do que no porte, mas principalmente na compra de armas, e o Brasil registra o menor índice de violência dos últimos sei lá quantos anos. Não necessariamente correlação é causalidade, e eu admito que nesse caso talvez haja só uma correlação e não necessariamente uma causalidade, mas sim, a pauta da esquerda é a pauta do desarmamento. Então, é claro que todo mundo quer paz. É claro que todo mundo quer paz. Óbvio que todo mundo quer paz. O presidente Bolsonaro é o primeiro a falar que não é para reagir com violência. Eu não sei o que uma pessoa pode dizer de forma mais enfática do que: olha, eu não quero apoiador que haja com violência. Se você, para ser violento, apoia o outro lado. Não dá para ser mais enfático que isso. Mas o Randolfo Rodrigues não quer isso. O que ele quer é moderar o discurso do Bolsonaro. Porque a esquerda não quer só desarmar a população. Ela quer também calar e decidir o que você pode falar. Então, o que é discurso? Aí, o que é incitação à violência? Para fechar, Paulinho.
O Guga reflete sempre bem aqui o que é incitação à violência, ele fala, e eu gosto porque o Guga sempre é um porta-voz da visão, um porta-voz fiel da visão da esquerda. Eles falam o seguinte: se a imprensa mente e nós vamos lá e falamos, olha como esses caras são mentirosos, olha como eles têm uma agenda política, isso é incitação à violência. Se a gente vocaliza o pensamento de milhões, dezenas de milhões, a maioria dos brasileiros que confiam um pouco não confiam nas urnas eletrônicas e no sistema eleitoral brasileiro, nós estamos incitando a violência. Se nós expomos a visão da esquerda, nós incitamos a violência. Então, qual é o objetivo no final? Criminalizar o pensamento conservador e de direita, como se ele fosse uma forma de terrorismo doméstico, como Joe Biden chamou aqui dentro dos Estados Unidos, cala completamente o opositor e avança todas as suas pautas, as suas agendas, sem nenhum tipo de intromissão, e coloca na cadeia, como fizeram com Alan dos Santos, como fizeram com Daniel Silveira, como querem fazer com tantos outros, e calam todo mundo que pensa diferente. Deixa eu só pedir um favor aqui para vocês três. Fiquem sempre de olho no relógio, algo em torno de 2 minutos e 30 de comentários, para a gente dar bastante agilidade aqui no programa. Vamos lá, Guga. Mais uma vez o Paulo tentando pegar uma pauta para desviar e atacar a imprensa e culpar a imprensa, como se a imprensa fosse toda coesa, como se a imprensa fosse toda esquerdista, como se na imprensa não tivessem também pessoas que são favoráveis ao armamento, ao andar armado. Ele fala como se a imprensa fosse, em unissono, um discurso favorável a pautas da esquerda. A imprensa apenas noticiou que políticos protocolaram no TSE um pedido para que, durante a eleição, seja restringido o porte de armas. A imprensa só noticiou, basta para o Paulo falar, olha aí, a imprensa querendo fazer a pauta de desarmamento da esquerda. É o tempo inteiro. Esses ataques. É uma bobagem isso tudo. A imprensa só está fazendo o papel dela de noticiar os fatos. O fato é esse. Há um grupo de políticos preocupados com a violência e com a segurança dos eleitores e dos mesários, pedindo para que só no dia da eleição, só nesse dia, seja restringindo o porte. É óbvio que isso vai fazer com que menos pessoas andem armadas e que talvez em situações de conflitos que possam gerar algum tipo de violência, pelo menos elas não estejam armadas para que essa violência seja ainda maior. É claro que isso tem um potencial de evitar prováveis danos, prováveis ataques ou prováveis casos de briga e de violência durante a eleição. Sobre as armas, a arma não protege. Se você quiser fazer o discurso da liberdade de se armar, pela liberdade da escolha de ter uma arma, porque você acha que pode proteger a sua família, ok. Agora, pelo menos vamos jogar com os fatos. Vamos falar para essas pessoas que se você tem uma arma, você está se colocando numa posição de maior insegurança. Esse é o fato. É muito mais fácil, com uma arma em casa, você provocar um acidente, como aconteceu essa semana. Vários, né? Uma criança, inclusive, morreu aqui em São Paulo com um tiro na própria cabeça, Perfeito. Pegando a arma na cozinha. Você tem muito mais chance de provocar um suicídio, muito mais chance de ter a sua arma tomada e usada depois contra si ou contra outras pessoas. Então a arma, ela te deixa numa posição de vulnerabilidade. Pelo menos vamos ser honestos. Ok, vamos ser honestos. Não vamos fazer essa apologia como se a arma protegesse, que isso não é fato. Eu vi que você pediu, Zoe, em seguida, Paulo. Vamos lá. Não, segundo o Guga, a arma não protege. Então fala isso pro teu candidato Lula, que anda com vários seguranças armados até a cabeça, dos pés à cabeça. Então se não protege, que a arma é desarmada. Por que os seguranças do Lula não andam desarmados com livrinho embaixo do braço, como ele incentiva as pessoas, o cidadão de bem a fazer? É meio hipócrita esse teu discurso, né? E em relação à imprensa, Guga, a gente não tece críticas à imprensa de graça. Eles fazem por merecer as nossas duras críticas. Porque a imprensa, ela noticia as coisas sempre com tendência esquerda, tendenciosas, são notícias tendenciosas, né? Eles querem colocar esse ambiente de hostilidade, que vai ser um ano agressivo, e sempre é a direita agressiva, a esquerda que está se protegendo, e são os direitistas, os apoiadores do Bolsonaro que estão criando esse caos e que querem, né, matar quem pensa diferente. É isso que a imprensa prega. Só que esses deputados aí que ficam fazendo essas coisas
com respaldo da mídia, são os primeiros a apoiar ditaduras como a de Cuba, como a do Maduro na Venezuela, Che Guevara, são fãs desses assassinos a sangue frio que adoram fuzilar quem discorda deles. Então o discurso de vocês é no mínimo hipócrita. Vamos lá, Paulinho, você agora. Eu ouvi hoje aqui que a arma não protege, então eu sempre fico curioso, né? O que a gente deveria dar para a polícia para ela se proteger do tiro dos bandidos? Se uma pessoa entra na sua casa, você quer ter flores? Olha só, não dá em 2 minutos e meio. Não dá em 2 minutos e meio. Não, a arma te coloca em situação mais vulnerável do que protege. É isso que eu tô dizendo. São tantas bobagens. Situações específicas podem proteger. Então Lula. Queridos, só um minutinho. Eles ouviram você. Me dá um minutinho. Vamos lá, Paulo. Vamos lá, é tanta bobagem que não dá para desmentir em 2 minutos e meio, mas felizmente 2 amigos meus escreveram um livro chamado Mentiram para Mim sobre o Desarmamento, que simplesmente, Benê Barbosa e Flávio Quintela, 2 grandes amigos, que simplesmente destroem todas essas teses, e tá tudo lá, é só a pessoa se informar para ver que são as mentiras que são contadas a esse respeito, inclusive essa de que a arma te expõe à violência, que se torna mais vulnerável, etc, etc. Agora, eu acho mais interessante nesse ponto quando o Guga fala que a imprensa não é coesa, que a imprensa não é toda esquerdista, que a imprensa só noticiou. A imprensa não é toda coesa, mas claro que não, realmente tem Jovem Pan que está dando pontos de vista diferentes. Mas se você pegar o noticiário dos grandes veículos, é quase todo igual. E a gente sabe por quê. A gente que fez faculdade de jornalismo sabe que quando a pessoa sai da faculdade de jornalismo, já sai completamente endocrinada com a visão de esquerda. As teorias ensinadas são todas de esquerda. Então, é óbvio, qualquer brasileiro percebe hoje em dia a visão de esquerda no noticiário, e é muito coesa, sim. Agora, a imprensa não só noticia as coisas. Eu não sei se o Guga aprendeu isso em algum momento, ou se ele lembra do que é a hipótese de agendamento, agenda theory, como a gente chama aqui em inglês. Eu falei ontem aqui sobre o Walter Lippmann, escreveu um livro chamado, o livro mais importante do jornalismo, chamado Public Opinion. Eu não sei se você escutou, não sei, realmente, eu não consigo te ouvir porque você me interrompe, eu não consigo te ouvir no ponto, mas depois você fala. Caso você conheça o Walter Lippmann e saiba o que é teoria do agendamento, saiba o que é formação de consenso público, que é o que a imprensa faz quando ela dá a mesma notícia numa proporção gigantesca, e a imprensa faz isso o tempo inteiro, as pessoas podem perceber. As notícias que interessam à pauta de esquerda são explodidas fora de proporção, porque o leitor tende a dar mais importância às notícias que são colocadas com grande destaque na imprensa. E as notícias que não atendem à pauta de esquerda, ou elas não são citadas, ou elas são citadas com muita moderação, de forma muito modesta, muito pequenininha. E isso, tanto o Foucault fala isso, né, na teoria da ordem dos discursos, mas o cara que formulou isso foi o Walter Lippmann. Guga, eu vou te dar uma inscrição. Olha só, turma, precisa ter remédio para cabelo crescer. Guguinha, com vocês aqui eu vou falar um negócio. Não é fácil, viu? O que você queria falar das armas aí? Porque senão vocês ficam falando que eu fico censurando você. Um fala que eu censuro de um lado, o outro fala que eu censuro do outro. O Paulo, do jeito que ele fala, acaba... Não, eu sou o Xandão. O ursão. A gente fica... O Ursão, ele é muito agressivo, né? O Ursão, ele vem sempre com muita agressividade. Você está mentindo, a imprensa ele ataca a imprensa. Ele é sempre muito agressivo no jeito que ele fala. Aí ele fala, você mentiu, e depois ele não aponta a mentira. Mas fica no ar, que ele gritou, você mentiu. Ele faz isso muito, que é para mascarar, né? Essa falta realmente de argumento, né? Ele fica ali muito no raso, ele não aprofunda, mas aí ele joga algum tipo de insulto, algum tipo de ataque para parecer que ele tem razão. Mas cadê a mentira? Agora vamos falar, ele disse da imprensa, que a imprensa é toda esquerdista. Como é que a imprensa que ele aponta ser esquerdista é a mesma imprensa que ficou do lado da ditadura militar, que ficou do lado do impeachment da Dilma, que ficou do lado do Sérgio Moro? Essa imprensa, segundo ele chama de imprensa petista. É a imprensa esquerdista, é a imprensa petista, que sempre se colocou contra várias pautas da esquerda. Tem gente de esquerda, tem gente de direita na imprensa. Agora, você dizer que a grande mídia é esquerdista só mostra que você é um pouco fanático com relação à sua visão da imprensa. E eu fico achando que a gente não precisa explicar o óbvio. É claro que os seguranças do Lula andam armados, inclusive por ordem do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, o governo que coloca militares ao lado do Lula para andarem armados. Os militares andam armados. E se você está
com uma arma em punho, já sabendo que pode acontecer alguma coisa, se você está esperando por algo, aí ok, aí você tem como se defender. Você está numa situação de se proteger com a arma. Quando você tem uma arma em casa, todos os índices mostram que você se coloca numa posição de vulnerabilidade. Foi isso que eu falei, e é só você olhar os dados. Sobre o Bené, inclusive eu perguntei para o Bené, que ele usou como referência, o Bené, que é um cara que faz apologia à arma, para ele dar só uma pesquisa. Bené, me dá uma pesquisa, eu perguntei para ele, que mostra que a arma protege, que mostra que quem compra a arma se salva com a arma. Cadê a pesquisa que mostra? Tantas pessoas compraram armas e se salvaram por elas. Ficou mudo. Depois foi procurar um dado Paulo, na Suíça. Vamos lá, vou pedir brevidade aí para a gente fechar esse assunto e partir para os próximos, por favor. Bom, eu não chamo a imprensa de petista, não. Eu chamo a imprensa de esquerdista. A imprensa é esquerdista. E dentro... Não é não. Porque dentro da esquerda... Peraí, Guga, peraí. Para os cérebros mais limitados, um fenômeno fica sempre restrito a só uma área. Mas você tem dentro da esquerda vários espectros. Sérgio Moro é um espectro da esquerda. Lula é outro espectro da esquerda. Marcelo Freixo é outro espectro da esquerda. A esquerda tem vários espectros, assim como a direita. Tem vários espectros. É normal isso. O que eu quero dizer é que a mentalidade da imprensa é de esquerda. Você tem razão. A imprensa, em 1964, ficou do lado dos governos militares. Só que todos os jornalistas lá já estão ou aposentados ou mortos. Isso já passou, esse período. Agora, os jornalistas que estão nas redações hoje, formados pelas faculdades de jornalismo hoje, esses jornalistas são de esquerda. E eu primeiro, não sou agressivo, estou aqui sempre de bom humor. Você é o ursão, pô. Eu tô sempre de bom humor aqui. A mentira, eu chamo a atenção para mentira. Inclusive, depois você for lá no meu canal e ver os cortes, o editor lá ainda marca as mentiras. E eu não fico no raso. Pelo contrário, eu tô aqui citando acadêmicos, citando livros. Aliás, falando de livros aqui, para você ler, ó. Mentiram para mim sobre o desarmamento, Benê Barbosa e Flávio Quintela, fica a dica aqui para quem quiser. E tem várias pesquisas no livro, principalmente desmentindo os mitos da esquerda. Em relação a armas necessariamente reduzem a violência, repara, eu logo no meu primeiro comentário, eu fui honesto ao ponto de dizer que eu entendo que talvez haja uma correlação, mas não necessariamente uma causalidade, que são dois fenômenos estatísticos diferentes. Então eu procuro tratar o espectador com honestidade. Muito bem.